Olá, seja muito bem-vindo ao Mandacaru Podcast, uma exclusividade da Agência Experimental de Jornalismo da Unifavip. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui iniciando nosso segundo episódio do podcast da Mandacaru Agência. E neste episódio, nós iremos tratar sobre ansiedade e sua relação com o uso de celular. E para iniciar nosso podcast, estou aqui com o meu colega de agência, Enos Loyola. Olá, Enos. Olá, é um prazer enorme estar com vocês hoje, em excelente companhia, diga-se de passagem. Estou aqui também. Aliás, meu nome é Abelardo Neto, não falei. Mas tô falando agora. Estamos aqui também, eu e Enos, juntamente com a psicóloga Chayane Chanazes. Olá, Chayane. Olá, boa noite. Chayane é psicóloga, tem 23 anos e vai conversar conosco hoje sobre ansiedade. E também estamos aqui hoje com a auxiliar de contabilidade, Esther Mendes, que possui 18 anos. Olá, Esther. Olá, boa noite. Tá certo, vamos começar a tratar do assunto. Enos, sua deixa. A ansiedade pode ser considerada um quadro comum na vida de qualquer pessoa. Por isso, só deve ser considerado doença subjacente quando se mostra uma questão na qual os sentimentos se tornam excessivos, obsessivos e interferem na vida cotidiana. A ansiedade tem sintomas semelhantes ao medo, estado que possui uma função importantíssima para a sobrevivência e adaptação ao ambiente. É quando nos permite lutar ou fugir, mas vai muito além de temer situações concretas como assaltos, desemprego e doenças. Porém, pessoas que sofrem de um aspecto mais agudo do transtorno demonstram em situações mais comuns, como eventos sociais, um shopping lotado ou qualquer outra atividade cotidiana, é uma barreira muito grande, levando-as a um nervosismo descontrolado e incomum. Quando a reação é tão intensa que nos impede de nos proteger e lutar de forma eficaz, é desproporcional ao estímulo ou torna-se crônica. Há um enorme sofrimento e perdas. É quando a ansiedade vira doença. Além do chamado transtorno de ansiedade generalizada, TAG, existem outros, como pânico, fobias e ansiedade social. O estresse pós-traumático e o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, também são classificados como transtornos de ansiedade. O Brasil se tornou o país mais ansioso do mundo, de acordo com a OMS. 9,3% da população sofre com o problema, de acordo com o documento, valor que é o triplo da média mundial e supera de longe os Estados Unidos, com apenas 6,3%. Igual aos outros continentes, aqui as mulheres também vencem os homens em comparação sobre qual gênero sofre mais do transtorno, numa taxa de 7,7 contra 3,6 dos homens. Chay, eu queria que você falasse como a gente identifica uma crise de ansiedade. Então, boa noite, né? As crises de ansiedade, tem muita gente que passa durante a vida, que já viveu ou vivenciou alguma vez na vida e que não consegue identificar. Tanto por falta de conhecimento, como também por causa do tabu que ainda existe, infelizmente, né, relacionado a transtornos mentais. As pessoas têm uma certa resistência a se identificar naquela posição, na posição de pessoa ansiosa. Então, também pode ser, né, por causa de desconhecimento. Existem também muitos casos que a gente vê de pessoas que dizem: não, eu tive um ataque de nervos, eu fiquei muito nervosa. E essas pessoas, geralmente, a gente identifica essa fala em pessoas mais idosas, senhorinhas, que não sabem realmente identificar. E é uma contrapartida enorme, né? A gente perceber que o Brasil é um dos países que tem a maior taxa de ansiedade do mundo e que mesmo assim é pouco tratado, é pouco falado e uma psicoeducação extremamente baixa. Então, para a gente identificar as crises de ansiedade, é interessante a gente se ater aos sintomas. No DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a gente encontra 6 sintomas, que são os seguintes: agitação, cansaço, dificuldade de concentração, irritabilidade e tensão muscular, alterações no sono. No DSM-5 tem apenas esses 6, porém, sabe-se, né,
que os sintomas da ansiedade, eles têm mais de 100 sintomas, tanto físicos como emocionais. Tanto pode ser diarreia, enjoo, sudorese, taquicardia. Existem vários tipos de sintomas que vão afetar socialmente aquele sujeito, emocionalmente, fisicamente, socialmente, a vida daquele sujeito. Então, para ele identificar esses sintomas, é necessário que ele procure ajuda, caso ele esteja identificando no mínimo 3 desses sintomas, já é considerado um patamar para diagnóstico. Então, o psicólogo ou então o psiquiatra que estiver atendendo esse sujeito, ele vai precisar que, no mínimo, aquele sujeito tenha 3 desses sintomas e que tenha uma duração mínima de 6 meses. Então, a partir daí, é dado a base, né, para que essa pessoa seja considerada, seja diagnosticada com ansiedade. Perfeito, Chay. Eu queria te perguntar também, o que é que a gente pode fazer para evitar ter uma crise de ansiedade? Então, é interessante a gente falar também que a ansiedade, ela é um processo natural do nosso organismo. Quando a gente fala ansiedade, muitas vezes já associa com um transtorno de ansiedade generalizada, a TAG. Porém, esse transtorno, ele é quando essa ansiedade, ela passa a ser exacerbada. O cérebro, ele começa a identificar coisas rotineiras do dia a dia como situações de perigo. E aí ele libera noradrenalina para o nosso corpo e começa a reagir como se cada coisa dessa que a gente vivia rotineiramente fosse uma situação ameaçadora, uma situação de perigo. Sendo que não, a ansiedade, como um processo natural do nosso organismo, ela é feita para nos proteger, para realmente nos mobilizar para fugir de situações perigosas. Por exemplo, no período paleolítico, em que as atividades se dividiam entre caça e coleta, eles viviam constantemente, né, a raça humana vivia constantemente com esse medo. O medo de ser atacado por inimigos, de ser atacado por predadores. E aí, essa ansiedade foi o que mobilizou e impulsionou, foi a angústia necessária para que eles pensassem em uma solução. E foi com essa ansiedade, a partir dessa ansiedade, que eles se mobilizaram para se estabelecer em locais fixos, para se unir em comunidade. E isso garantiu a nossa sobrevivência. Então, a ansiedade ela é uma reação do organismo para garantir a nossa sobrevivência. Porém, quando ela passa a ser exagerada, quando ela passa a surgir com preocupações excessivas, aí é a hora de a gente procurar um especialista. Chay, tu poderia também falar um pouco para a gente sobre como é feito o tratamento para uma pessoa que sofre de ansiedade? Posso sim. Existem vários tipos de ansiedade, né? Existe a ansiedade e o transtorno de ansiedade generalizada, a TAG. Existe a ansiedade de separação, que é muito mais focado em crianças e jovens, que possuem bem mais esse tipo de ansiedade, que é basicamente quando há uma separação da criança com o seu cuidador, podendo ser o pai, a mãe, a avó, qualquer pessoa que efetue esse papel na vida da criança de cuidador. E esse tipo de ansiedade, caso a criança tenha, né, durante a sua infância, a probabilidade dessa pessoa, durante a sua vida adulta, de ter a ansiedade, de ter a TAG, é muito maior. Então, por isso que quando a gente vai para um psicólogo, quando a gente vai para um psiquiatra, é extremamente necessário que a gente veja as causas, que realmente seja analisado a fundo o contexto dessa pessoa, como é que foi sua infância, se já passou por algum trauma, se tem predisposição genética. É realmente necessário investigar tudo para que possa ter uma conclusão. O tratamento da ansiedade, ele vai depender do grau, né, do tipo, vai depender da quantidade de sofrimento que essa pessoa está expressando e depois de toda essa análise, toda essa contextualização. Mas, basicamente, o tratamento ele pode ser com psicoterapia ou com a psicoterapia e a intervenção medicamentosa, em conjunto. Porém, existem vários outros tipos de atividades que podem ser benéficas a nível de prevenção para esse sujeito, como, por exemplo, exercícios físicos, meditação, yoga, tudo aquilo que faça ele se reconectar consigo mesmo. Porque, basicamente, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela surge quando a gente não está sabendo administrar os nossos sentimentos. Quando a gente reprime, quando a gente, ao invés de dar espaço para ouvir o que está acontecendo internamente, a gente busca
uma outra fonte, como, por exemplo, o celular, como, por exemplo, sair, assistir alguma coisa. Existem várias alternativas que as pessoas encontram de adiar aquele sentimento, de reprimir aquele sentimento. Então, tudo que proporcione o autocuidado, tudo que permita que você se conecte consigo mesmo, vai favorecer com que aquele sujeito previna, né, tenha menos crises e também diminua e saiba lidar quando as crises surgirem. Porque mesmo depois que o tratamento se inicia, é interessante deixar claro que as crises não vão sumir de uma hora para outra. O tratamento é um processo e acontece como tal. Então, durante as primeiras sessões, durante os primeiros momentos de tratamento, você vai aprender a lidar com aquela crise. Você vai aprender a dar espaço, a aceitar aquele sentimento, a aceitar os seus sintomas. Porque assim como na ansiedade, assim como na crise do pânico, a ansiedade também causa muita angústia. E a pessoa, ela tende a se desesperar naquele momento, ela tende a acreditar que vai morrer, a acreditar que vai ficar louca, que está perdendo o controle sobre si mesmo. E isso é um ciclo vicioso, porque só vai aumentar a sua ansiedade. Então, a primeira coisa a se fazer é realmente aceitar aquele sentimento, aceitar a sua condição e procurar conhecimento sobre. Porque quando você sabe sobre os sintomas, quando você pesquisa sobre, quando você investiga a sua condição atual, você vai saber identificar. Estou tendo taquicardia, vai passar. É um sintoma de ansiedade. Estou tendo sudorese, vai passar. Estou tendo um ataque de pânico, a sensação que vou morrer, não vou morrer. É comprovadamente científico que os ataques de pânico, eles têm uma duração curta de tempo. É inclusive o que diferencia o ataque de pânico da ansiedade. O ataque de pânico, ele tem uma duração e ele vai ter um pico extremamente de angústia, mas que depois que ele atinge esse pico, ele vai reduzir e normalizar. Então, ter esse conhecimento já faz com que você sinta mais que está no controle sobre a situação. Porque o que é que acontece quando uma pessoa tem uma crise de pânico no meio da rua? Ela busca ir para casa, ela busca ir a um banheiro, ela sai daquele contexto, né, e tenta se isolar. E aí a crise passa. E o que é que ela acredita? Ela acredita que a crise passou porque ela se isolou. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. A crise passou porque ela iria passar, porque ela tem um tempo limite de acontecido. Ela não vai durar como uma crise de ansiedade, que dura várias vezes ao dia, dura vários minutos, podem durar horas. A crise de pânico não. Ela vem e ela vai. Então, ter esse conhecimento já faria você lidar com ela melhor, né? De uma forma melhor. Perfeito, muito obrigado. Um esclarecimento muito nítido. Agora eu vou passar a palavra para o Abelardo. Obrigado, Chay. Obrigada. Vamos lá, vamos mudar um pouquinho de rumo agora. Nomofobia. O que é nomofobia? Nomofobia é o medo irracional de ficar sem o telefone celular ou ser incapaz de usar o telefone por algum motivo, como a ausência de um sinal, o término do pacote de dados ou a carga de bateria. Uma fobia é, por definição, um medo irracional. No caso da nomofobia, os eventos que o usuário teme não são muito improváveis, de modo que parte dele não é irracional. O que é irracional é o grau de desconforto que os usuários sentem com a ideia de estarem, de fato, separados de seus smartphones. A nomofobia está em toda parte nos países industrializados. O estudo realizado pela YouGov constatou que cerca de 58% dos homens e 47% das mulheres sofrem com nomofobia, e outros 9% se sentem estressados quando seus celulares estão desligados. O estudo envolveu a participação de 2.163 pessoas. 55% dessas pessoas citaram manter contato com amigos ou familiares como a principal razão pela qual ficaram ansiosos quando não puderam usar seus telefones celulares. O estudo comparou os níveis de estresse induzidos pelo caso médio da nomofobia com os do dia do casamento e das idas ao dentista. Não ter o telefone por perto pode aumentar a ansiedade. Um estudo britânico descobriu que 51% dos participantes sofrem extrema ansiedade de tecnologia quando separados de seus smartphones. Parte disso deriva do sentimento de que, se ficarmos separados dos nossos telefones, não seremos incluídos quando os amigos fizerem planos ou não souberem qual é o mais recente meme do Facebook. Esther, vamos com você agora. Como você costuma reagir quando está em meio a uma crise de ansiedade?
Boa noite. Como a doutora Chayane falou, é muito importante você reconhecer, né, que você está em uma situação que ela vai passar, por mais angustiante que ela seja, ela vai passar. É importante também procurar uma ajuda profissional, porque ajuda muito a você lidar quando está no meio de uma crise. E o que costumo fazer é a questão da respiração diafragmática. Ela é muito importante você focar na sua inspiração, na sua expiração. Procuro focar em pensamentos reais, na realidade. Quando se está em uma crise de ansiedade, é comum que você seja invadido por pensamentos irreais, acontecimentos improváveis, tirando o seu foco da realidade. Então, eu procuro observar coisas que eu posso ver, coisas que eu posso ouvir, olhar, tocar, me atentar ao máximo ao agora, ao meu real, não me prender aos pensamentos. Em relação à sensação ruim, como a doutora falou, quando você tem um conhecimento, você sabe que ela vai passar. Então, assim, eu procuro me distanciar um pouco da tecnologia, respirar fundo, manter a tranquilidade, evitar como o pânico, evitar ficar me mexendo muito, ficar me desgastando e ter a noção de que aquilo ali vai passar. O seu celular já se tornou sua salvação, podemos dizer assim? Em relação ao celular, raramente é minha salvação. Na verdade, em momentos assim, eu até prefiro uma pausa das tecnologias, das telas, de celular, da televisão. Mas já teve sim um momento que, em uma crise assim, procurei o celular e conversando com uma amiga, passei o tempo conversando, me trouxe uma tranquilidade, uma calma muito boa. Mas, em sua maioria, eu acredito que comigo funciona mais me afastar um pouco das telas. Você já deixou de fazer algo importante e ficou no celular por causa da ansiedade? Sim, principalmente no ano passado, né, com a questão da quarentena, a falta de concentração enorme. Então, assim, todo o meu tempo eu queria estar no celular, queria estar olhando alguma coisa no celular, não tinha concentração para fazer as atividades, para uma leitura. Então, sim, o celular já tirou bastante o foco, assim. Doutora Chayane, qual o seu ponto de vista diante das respostas de Esther? Acredito que ela está indo muito bem, ela está realmente fazendo as coisas que são recomendadas, né? Isso que ela citou de observar as coisas ao seu redor e não focar nos seus sentimentos é extremamente importante. Porque durante uma crise, o que é que a gente tende a fazer? A gente tende a hipervalorizar os nossos sentimentos, os nossos sintomas. Então, se o seu coração começa a bater de uma forma diferente, você, nossa, meu coração está batendo de um jeito agora, mas antes ele não estava batendo dessa forma. Estou respirando de uma forma mais afobada agora, estou hiperventilando, e antes eu não estava. Então, a gente tende a hipervalorizar os nossos sintomas, a focar totalmente neles. E quando a nossa atenção está neles, isso só faz aumentar a nossa ansiedade. Então, cada vez que você foca em um sintoma, mais e mais sintomas vão acabar surgindo. Você vai acabar percebendo mais coisas. Então, é extremamente importante que isso realmente seja feito, que ela foque em coisas ao seu redor. Você pode usar a sua criatividade nesse momento. Se você estiver na rua, você pode prestar atenção em quantos carros azuis passam, em quantas pessoas de bolsa preta passam, em quantos postes você encontra. Então, tudo isso parece bobo, mas vai distrair a sua atenção, vai tirar o foco daqueles sintomas internos que você estava e vai lhe acalmar. E em relação à respiração, muito interessante também, a técnica de respiração diafragmática é muito benéfica em momentos de crise, porém existe uma coisa que as pessoas induzem erroneamente em momentos de crise, que é dizer, respire fundo, sendo que respirar fundo não é uma boa opção para momentos de crise, tanto crise de ansiedade como crise de pânico. Porque quando você está numa crise, você já está hiperventilando, então não importa o quanto o ar entre, você sempre vai sentir que ele não está entrando, que ele não está sendo suficiente, que ele não está preenchendo seus pulmões. Então, a técnica não é você focar em quanto está entrando, e sim quanto está saindo. Você inala o necessário e quando você exalar, você vai soltar muito lentamente e pela maior quantidade de tempo que você conseguir, porque isso vai induzir o seu corpo a ser relaxado. Muito bom, Chayane. Enos? Sim, obrigado por mencionar, Chay. Era exatamente sobre isso que eu ia perguntar a Esther. Esther, você mencionou sobre essa respiração diafragmática. Falei certo? Isso.
eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes como é que isso funciona, quais são os passos. E aí eu queria depois que a psicóloga, a Chay, pudesse dar a opinião dela, se esse é um método eficaz ou se ela acredita que poderia ser melhorado de alguma forma. Bom, como a doutora Chay falou, a questão de expirar, de soltar o ar mais demorado, funciona bastante. Eu inspiro, questão de acho que uns 4 segundos, pouco, seguro um pouquinho e quando eu solto, dura cerca de 7 segundos, uma quantidade maior. Você começa a sentir os seus pulmões, você começa a sentir como se você pudesse sentir real o ar saindo e o ar entrando. E você foca nisso, então você vai esquecendo os sintomas que você tem, como tremor, suor, a questão dos batimentos cardíacos acelerados. Então, assim, eu acho muito eficaz. Enos, quer falar alguma coisa? Chay, tu poderia falar para os nossos ouvintes quais são os passos a se seguir uma vez que você desconfia que você está tendo alguma crise de ansiedade? O que uma pessoa com ansiedade pode fazer para ter atendimento? Então, é interessante que, se você estiver passando por crises de ansiedade, que você observe a frequência, observe os seus sintomas, se possível, anote. E aí, se estiver realmente atrapalhando o seu relacionamento pessoal, se estiver ali atrapalhando no seu trabalho, na sua vida social no geral, no caso, tem muita gente que, quando tem ansiedade, deixa de ir para lugares, porque o intervalo entre uma crise e outra pode ser também extremamente perturbador, porque aquela pessoa não sofre apenas no momento da crise, ela sofre também naquele intervalo por medo de ter uma nova crise. Então, é importante que você anote, que você avalie realmente os seus sentimentos, avalie a frequência, o nível de prejuízo daquela ansiedade na sua vida e que, se realmente for algo que você não está conseguindo lidar, então você deve procurar ajuda, você deve procurar um especialista. Pode ser tanto um psicólogo como um psiquiatra, como também, em consenso, os dois, porque nem sempre vai ser necessário a intervenção medicamentosa. Porém, fica ao seu critério qual profissional você vai buscar. Aqui em Caruaru, existem tanto as clínicas, privadas, como também existem muitos serviços da própria faculdade Unifavip, que em período de estágio atendem gratuitamente as pessoas que se voluntariam a fazer terapia com os estagiários. Então, se você não tem a condição de fazer uma terapia privada, é interessante que você busque informações no Centro Universitário da Unifavip, porque mensalmente semestralmente, no caso, iniciam-se essas inscrições de novos pacientes para serem atendidos pelos estagiários. Então, não deixe de ser atendido, não deixe de buscar ajuda se você está realmente sentindo prejuízos na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina, por causa da ansiedade. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Chay. Muitíssimo obrigado, Esther. Obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Enfim, este é o fim do nosso podcast, com um fim espetacular da doutora Chayane, né? Muito obrigado, Chayane, muito obrigado, Esther, pela participação, muito obrigado, Enos. Ouvintes, sigam o nosso Instagram, @mandacaruagência.unifavip, e até o nosso próximo episódio. Tchau. É isso, muito obrigado por ter escutado até aqui. Esperamos que esse conteúdo tenha sido muito útil para você. Visite o nosso blog, mandacaruagência.blogspot.com, para ter acesso a outros conteúdos e os próximos episódios do Mandacaru Podcast.